Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje a gente vai entrevistar o professor Dr. Ilírio José, da Universidade Federal de Goiás. O professor Ilírio está aqui participando da Semana de Matemática da UFRR. Vem aqui ministrar o minicurso. Professor Ilírio, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, professor. Fala um pouco pra gente de sua trajetória acadêmica. Onde é que o senhor se formou, que ano? O que é que você fez no mestrado, no doutorado? Fala um pouco pra gente. Então, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar sobre ciência. É uma coisa muito agradável, que a gente, como pesquisadores, a gente gosta disso, né? Então, eu, a princípio, minha vida acadêmica, eu tive um período fora da área de contabilidade. Eu comecei na área de energia, mas depois migrei para a contabilidade, migrei para a área de pesquisa, migrei para a área de ensino da contabilidade. Então, fiz mestrado, a graduação minha foi na Universidade Federal do Mato Grosso. Sou muito de universidade a universidade, não tenho problema de endogenia, vamos dizer, teoricamente. Gosta né? de passear. Então, iniciei a graduação na Universidade Federal do Mato Grosso, depois eu fiz o mestrado na Universidade de Brasília, na UNB, e o doutorado eu fiz na Universidade de São Paulo, né? Então, minha vida acadêmica, toda ela, desde toda a origem, né, é pública. Estudei escola pública, universidade pública, tudo público. Ilírio, a gente estava conversando com o Ilírio antes de começar a gravar. O Ilírio já esteve em Roraima, na década de 90, trabalhando com eletricidade, né? E o que é que leva você aí trabalhar com contabilidade? Você trabalhava na área técnica de eletricidade ou na área administrativa? Sim, eu era técnico de telecomunicações e eletrônica, né? Então eu fiz segundo grau normal, fiz 2 segundo graus, né? Um segundo grau técnico e outro normal científico, né? E aí, nos anos 90, em função de oportunidades e também de estilo de vida mesmo, né? Não era muito o perfil que eu pretendia. Aí, então, decidi migrar minha vida, mudar, e fiz um projeto, e graças a Deus meu projeto eu consegui concluir ele dentro da minha... E nesse período na UNB que o senhor fez seu mestrado, qual foi o foco do seu trabalho? Na UNB, a minha linha de pesquisa, todo o meu projeto de mestrado, doutorado, e também antes disso, a minha atuação é na área rural, né? Então, voltado para a área de atividades rurais. Então, tudo que eu pesquisei foi contabilidade aplicada à atividade rural. Professor, é uma área muito diferente da nossa. Como o professor Roberto falou em off, nós somos da física. Como é um trabalho de pesquisa em contabilidade? O que vocês pesquisam em contabilidade, por exemplo? A nossa área é uma área social aplicada, né? Então, nós estudamos muito a relação de como as empresas e as pessoas se comportam ou agem diante do universo chamado patrimônio. Então, nossa base de pesquisa é o patrimônio das entidades e das pessoas, né? Tipo, estudar a evolução patrimonial? Evolução ou comportamento, por exemplo. Nós estudamos como é que hoje, uma pesquisa, por exemplo, como é que o gerente se comporta diante de uma situação patrimonial
A ou B ou C. Por exemplo, uma área que tem muita hoje pesquisa, que a gente acaba orientando algumas pesquisas nessa área, por exemplo, como é que se dá o processo de recuperação judicial, como é que se dá o processo de falência? Como é que são, quais são as variáveis envolvidas nessas questões? Por exemplo, né, um exemplo de linha de pesquisa, né? Na minha área, que é agronegócio, então, como é que se dá o comportamento do gestor ou do investidor, ou até mesmo da pessoa que participa na Então, a impressão que dá é que é uma pesquisa muito mais social do que, digamos assim, matemática. Sim, a matemática nos dá a base, vamos dizer assim, em todo o processo contábil, a matemática permeia. A contabilidade e a matemática, vamos dizer assim, elas têm uma origem muito próxima, né? Se a gente for olhar, a matemática é de conta. E o homem, a contabilidade é de conta também, mas só que depois são objetos diferentes. A matemática vai para um campo mais abstrato e a contabilidade para o campo mais aplicado aos negócios, às atividades negociais. Né? E Lírio, a ideia do programa, como a gente conversou, é divulgação científica. E aí é interessante, até para orientar nossos futuros candidatos ao vestibular, o que é que diferencia a economia da contabilidade? O que é que a economia faz que o contador faz diferente? E explica para a gente essa característica. Sim, muito boa essa relação. A economia está mais voltada para o universo de nações ou de povos, ou mais voltado para o consumo, mais voltado para as áreas que dizem respeito a comportamento de consumo, né? E a contabilidade está mais voltada para a análise do patrimônio, das relações patrimoniais. E, então, ela não está aplicada a uma visão, ela não se dá numa visão macro, ela se dá numa visão micro. Então, o objeto dela é a empresa, ou é o patrimônio de uma pessoa, o patrimônio de uma empresa. E a economia ela vê o patrimônio, as variações também, econômicas e sociais, de um conjunto de empresas, e não de uma empresa. Né? E aí, no caso da contabilidade, eu tenho muita diferença de uma contabilidade feita aqui no Brasil para uma contabilidade feita nos Estados Unidos. Tem algum tipo de mudança de leis, de regras? A ciência que está por trás disso? A contabilidade ela é ampla no sentido das suas vertentes, das suas formas de análise, né? Então, vamos dizer o seguinte, nós temos a contabilidade, que é uma contabilidade que é mais popular, vamos chamar assim, quando você discute a divisão dos lucros dentro de uma empresa. Então, nós chamamos isso de contabilidade societária. Mas também temos a contabilidade quando você discute, por exemplo, formação de preço de venda, você discute, por exemplo, a participação nos resultados das empresas. Então, depende da área que você vai, você tem diferenças na forma que é própria do comportamento dos humanos. Agora, no Brasil, nós estamos passando num processo, assim, estamos passando porque ele é parte da cultura. Então, nós estamos migrando agora para o que nós chamamos de convergência internacional das normas de contabilidade. Mas essa convergência diz respeito às normas de contabilidade que apuram o lucro das empresas. Então, a parte gerencial, a parte de formação de preço, a parte de análise de investimentos, toda essa parte, cada país tem as suas características e tal. Mas as técnicas... Mas, de certa forma, não é tudo interrelacionado? Porque se você vai, por exemplo, análise de investimentos, claramente diz respeito ao patrimônio de uma pessoa, não é? Sim, é relacionado, mas veja você o seguinte, que qual é essa análise de investimento, ela não precisa ser tornada pública. Então, eu não preciso dar publicidade a ela. Já a contabilidade que nós chamamos de societária, esta é, em todos os países, a base para uma série de outras análises ou para outras decisões, que então ela precisa ser publicizada. Então, por isso que fala as demonstrações financeiras publicadas. Agora, essas outras aí, gerencial, a tributária também, nós temos a área tributária também, da contabilidade, que atua no campo dos tributos. Nós temos a contabilidade ambiental, por exemplo, que é a contabilidade que atua na área de custos, de agressões ambientais, que mexem no patrimônio das empresas. Então, todas essas áreas, elas estão dentro de uma linha macro chamada contabilidade, né?
Então a diferença está aí, na contabilidade que é financeira, é que está ocorrendo uma convergência da maioria dos países hoje no mundo por meio de um organismo que, tipo, vamos dizer assim, que fosse o Inmetro aqui no Brasil, então seria... Você adiantou uma coisa que eu ia perguntar. Existe um organismo internacional, uma organização que cuida da contabilidade? O que eu quero dizer é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem um conselho de contabilidade. Existe uma espécie de conselho internacional que dá, como é que eu posso dizer, que dá diretrizes para a contabilidade, ou cada país tem a sua forma de fazer? Nós temos, por exemplo, esse organismo que está produzindo normas de contabilidade, então eles dizem, olha, uma contabilidade adequada deve usar isso, mas ela não tem poder de fiscalizar. Então os países, cada país adota aquilo, e aí, por exemplo, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade disse que estas normas, então, devem ser aplicadas para que se tenha uma boa contabilidade, vamos chamar assim, né? Então, essa boa contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade repassa para de acordo com a organização, para os regionais, e os regionais fiscalizam a sua aplicação ou não. Mas não tem um organismo que dê enforcement, não tem essa... É válido esse tipo de, digamos assim, pasteurização da forma de fazer a contabilidade? Explico. Porque a gente ouve todo dia na televisão que os tributos do Brasil é complicado, é muita burocracia, não sei o quê. Até que ponto você tem um organismo internacional, que tudo bem que não vai ter o poder de fiscalização, mas ele vai criar, de repente, certas normas. Aqui, especificamente por causa do Brasil, vai ser possível ser implementadas por conta dessa confusão aí essas normas, vamos dizer assim, esse organismo... Aí tem outros, por exemplo, tem outros organismos que trabalham dizendo, são boas práticas de contabilidade, na área de gerencial tem, na área de tributária tem, na área ambiental tem. Eles dizem, são boas práticas de contabilidade, mas não obrigam ou não forçam ninguém a adotá-las. Aí, o que acontece? Na área que tem a maior demanda, que é o mercado de capitais, que usa as demonstrações financeiras das empresas para precificar ações, essas coisas todas, que usa a contabilidade para isso, então nesta área ela a CVM fiscaliza isso, ou então no caso das instituições financeiras do Banco Central fiscaliza isso, e isso vai para os organismos internacionais, mas a nível internacional não tem ninguém que force essa ou aquela, vamos dizer, não tem um órgão da ONU que force. Tá, mas o senhor acha que seria válido essa criação dessas normas comuns? No ponto, o que diz respeito à formação do lucro, é válido porque as empresas, assim, as pessoas investem em empresas de outros países. Outros países investem em empresas no Brasil. E aí uma norma que seja, vamos dizer assim, homogênea no tratamento de determinados fenômenos, ela ajuda porque a pessoa sabe que quando eu estou falando de um animal aqui no Brasil, a forma de valorizar, de precificar esse animal, ou um carro, um ônibus, um pedaço de terra, qualquer ativo patrimonial, ela é igual em todos os outros países. Então, ele consegue tomar a decisão. Agora, em algumas áreas, não tem sentido isso, né? E, Lírio, você falou valorar, né, o preço de um animal. Aí me lembrei do que você falou. Você fez seu mestrado na área já de contabilidade aplicado ao agronegócio. Sim. Explica pra gente o que foi teu objeto de trabalho lá no mestrado. No mestrado, a minha pesquisa eu analisei durante o processo, como é que era se as empresas do estado do Mato Grosso, do agronegócio, estavam aceitando aquelas normas propostas pelo organismo internacional e qual era o grau de aceitação e de aplicação dentro das empresas lá, né? Que normas? De contabilidade. De contabilidade. Societária, né? Para fins de apuração de lucro, né? E como é que o senhor fazia essa pesquisa? O senhor ia nas empresas, digamos assim, ver o caderno lá deles de contabilidade, é isso? Essa é uma, vamos dizer assim, como é que é? Está dentro do sigilo das empresas. Né? Mas a pesquisa minha eu fiz via questionário, né? A aplicação de questionário. Então, eu fui nas empresas, as empresas onde eu tinha alcance eu fui, e as que eu não tinha alcance eu mandei questionário, entrei em contato. Tá, mas aí então deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Até que ponto
eram críveis as informações dadas? A partir do momento que você tem informações sigilosas, até que ponto o senhor tem como garantir que aquelas informações eram verdadeiras? Na verdade, porque a gente eu não fui olhar para ver se os valores, a minha pesquisa não era sobre os valores registrados, e nem se eles seguiam determinadas regras, né? Então, como na área de sociais aplicadas, esse tipo de pesquisa é o meio que nós temos para coletar alguma informação possível para poder fazer com que a ciência evolua com essas pequenas gotas, vamos dizer, de pesquisa que a gente consegue fazer, né? Então, essa é a limitação que a gente tem, vamos dizer assim, de fazer pesquisa nessa área, né? Infelizmente. Tá, e aí você analisava se as práticas dessas agropecuárias, era que você trabalhou, estavam de acordo com normas internacionais. Sim. E aí, você consegue validar, estão ou não? Como é que está a prática? Até porque Mato Grosso, acho que é um dos estados, se não for o maior, em agropecuária que nós temos, né? Plantador de soja. É o segundo. É o segundo, né? Quem é o primeiro, maior, hein? né? Paraná. Paraná. Então, aí você observa isso lá no seu mestrado, eles seguem as normas, como... A minha pesquisa revelou, porque na verdade, como é pesquisa social aplicada, você faz a pesquisa, coloca alguns artifícios dentro da pesquisa para poder perceber se aquela pesquisa está sendo feita com seriedade ou não, né? Então, por exemplo, no meu questionário, eu apliquei o questionário a 52, apliquei a 60 empresas, mas 8 empresas eu descartei porque eu percebi que a resposta não estava sendo feita sinceramente. Era isso que eu ia perguntar. Foi possível detectar, então, digamos assim, má fé de algumas empresas? Não vamos dizer má fé, mas talvez assim, desleixo, vamos chamar de falta de cuidado suficiente para dar credibilidade para a resposta deles, né? Não sei se seria má fé. Mas, assim, por exemplo, o que a gente faz? Desconfiança, talvez? Pode ser. Uhum. Pode ser, ou então alguém que não conhecia do métier da empresa, ou o contador, ou o dono da empresa simplesmente pegou e pediu para alguém lá, preencha aqui isso aqui para mim. O cara tá me perturbando aqui por causa dessa pesquisa. Então, esse que é o risco que a gente tem de fazer pesquisas, né? Uhum. Que é bem diferente da área de vocês. A área de vocês é mais... assim, que tipo de pergunta o senhor fazia nesse seu questionário? Por exemplo, eu perguntava, colocava lá, entre as várias alternativas de avaliar, por exemplo, vamos dizer, um boi. Tem essa alternativa, essa. Qual que você adota? O cara dizia qual que adotava, se conferia com aquilo que eu estava vendo como correto, eu validava aquela questão para ele. Então significa que todas as empresas envolvidas deram da mesma área, porque senão, provavelmente... Eu imagino que esse seu exemplo foi um exemplo apenas. Sim, mas assim... o questionário tinha acho que 18 perguntas. Né? Genéricas. Não, 12 perguntas. Genéricas. Ou mais específicas. Porque a minha dúvida é que, como você trabalhou na parte, digamos assim, agropecuária, obviamente você não pode fazer pergunta de boi para quem planta soja. Não, sim, então, assim, os caras se identificavam, né? Então eu colocava qual que é a principal atividade. A principal atividade é o quê? É boi. Se é boi, então responda as questões tal. Ou então, se é soja, as questões tal, né? Então, para não... Ou então, as que eu, na hora de separar, as que não havia necessidade de separar, quando eu fazia a compilação, eu dizia, olha, essa resposta aqui só vale para soja, essa aqui só vale para as empresas que são de boi, para pecuária, ou assim. Dessa forma que a gente acaba separando a resposta do respondente. Né? É interessante, porque, como eu falei, a ideia do programa é passar esse fazer da ciência do pesquisador. Uhum. E aí você exemplificou como você faz o filtro das suas respostas. Uhum. Apesar de ser uma pesquisa social que você falou, né? Você tem um filtro, ou seja, a ciência não é feita só você emitindo suas opiniões, não. E você chega à conclusão que essas empresas seguem mais ou menos as normas de bom trabalho internacional? É essa conclusão que você chega lá? A nossa pesquisa naquele período, a pesquisa eu fiz o mestrado em 2004, né? 2005, na verdade, terminei o mestrado. Então, que já evoluiu muito desde então o processo contábil.
Mas naquele período a informação era que havia uma baixa aplicação e uma baixa adoção daquelas medidas. Então, se eu fosse comparar o lucro de uma empresa, vamos pegar dentro do estado do Mato Grosso, ele poderia ser muito diferente de uma empresa da outra, ela possuindo os mesmos elementos, os mesmos ativos, né? Então, essa que é a dificuldade que nós temos. Por isso, a normatização, né, internacional. Né? Tá, e essa empresa seguir essas normas, agrega valor para ela? O que é que eu quero dizer? Você deu o exemplo de carne. Uhum. Ajuda a aumentar o valor do produto dela para o mercado, tanto nacional como internacional, ela compliance, ela seguir essas normas? Então, qual que é o detalhe da contabilidade? A contabilidade ela pode ser usada para fins de obter crédito ou para fins de fazer novos investimentos, ou para obter novos clientes, ou então obter novos fornecedores. Nós já estou dando algumas aplicações que o cara pode usar a contabilidade. Então, se ele tem em mãos uma peça de contabilidade preparada de acordo com as normas que são aceitas na maioria dos países, preparada de acordo com as normas que são feitas aqui no Brasil. Então, eu dou credibilidade para aquele documento e aquele documento passa a fazer parte de um processo negocial. Então, por isso que a adoção das normas pelas empresas, e é isso que a gente pesquisa, elas dão credibilidade a um processo negocial. E que fundamenta, às vezes, negócios bilionários a nível de mundo também. Por exemplo, nós temos o caso, aqui nós tivemos o caso da Boa Vista Energia, foi vendida por 50 mil reais. 50 mil reais, 50 mil reais. Veja, com certeza a contabilidade dela não representava 50 mil reais. Ela tinha um valor bem diferente na contabilidade, que nós chamamos de valor patrimonial que está na contabilidade. Então, esse processo de dizer que a empresa vale 50 mil reais, ela parte do processo contábil, faz os ajustes que tem dentro de um processo negocial, mas a base é a contabilidade. Então, para tomar decisões. Então, as empresas que apresentam a contabilidade dentro de um padrão aceito a nível internacional, elas têm mais credibilidade no momento de captar dinheiro no mercado, ou banco, ou então para quem vai emprestar dinheiro tem mais confiança. Então, essa é a lógica do processo de apuração do lucro. Né? Ah, tá. É como eu imaginava. Ilírio, eu fiquei com a dúvida aqui. Eu fiz um curso uma vez de proteção radiológica. E tem aqueles exemplos da dose que você pode tomar de raio-x. Eu lembro que o cara mostrou que nos Estados Unidos, os trabalhadores, a legislação de radiação lá é diferente. Se é um trabalhador americano ou se é um trabalhador imigrante. Aí muda a dose que cada um pode receber. E aí o cara dizia, o americano ele valoriza mais o povo dele. Ele tem a métrica diferente para medir o povo dele. Traduzindo isso para a pergunta que eu vou fazer. Qual é a métrica ou quais os princípios de uma métrica que o contador usa? Por exemplo, focando no mercado de carne. Eu passo aquele canal do boi, eu vejo o cara tá no leilão dizendo esse boi vale tanto. Vocês na contabilidade têm algum padrão, algum tipo de regra para valorar um produto? Tem dimensões que vocês usam, tem preço de mercado, tem idade. Explica como são essas regras, se é que existem, para valorar um produto e a coisa não ser cobrada um preço muito alto nem muito caro. A princípio, nós partimos, a base dos registros contábeis são o valor pago, né? Então, é a transação, né? O problema é que uma transação foi feita há 5 anos atrás. Então, você precisa ter métricas para chegar ao valor da transação de 5 anos atrás, que ela não serve mais para fins de uma decisão. Vamos imaginar um prédio aqui no centro de Boa Vista. Um prédio adquirido há 5 anos atrás, ele tem um valor totalmente diferente, mas ele está lá na contabilidade há 5 anos atrás. Então, hoje nós discutimos, e aí é aí que entra a grandeza que a contabilidade abandonou esse aspecto em função de ter verificabilidade.
Então o cara chega na contabilidade e diz, eu quero saber se esse valor realmente é esse valor. E para provar que esse valor é esse valor, é a nota fiscal. Mas aí nós agora estamos com a inserção a nível internacional e a evolução tecnológica, nós estamos dizendo, dá para a gente aplicar técnicas da matemática, cálculos matemáticos, que nos auxiliam a aproximar o valor com confiança. Porque nós estamos mexendo com patrimônio. Então, se eu disser que eu tenho um patrimônio de 1 milhão, e a pessoa for lá e ver que eu tenho um patrimônio de 500 mil só, dá um baque na pessoa. Então, nós temos o seguinte, então espera aí. Em vez de nós dissermos que temos um patrimônio de 1 milhão, nós vamos dizer que temos de 500, que é o do custo histórico. E aí a pessoa vai e vê que tem 1 milhão, ela tem mais confiança do que o contrário. Mas nós estamos migrando isso. Então, essa grandeza agora desse momento, por isso que eu adorei a proposta de discutir essa relação da contabilidade com a matemática, porque a matemática vem, então, nos ajudar a dizer, não, olha, eu tenho métricas que dá para chegar no valor que realmente é o valor desse bem, ou desse item, ou daquele item, hoje. Até então nós não tínhamos isso, e a contabilidade tradicional não tinha isso. Eu fiz essa pergunta porque eu fico curioso. Eu tenho uma mania de medir as coisas, não sei se a métrica está correta, pelo preço do dólar. Sim. Eu tenho um amigo nosso, o professor João Bosco, que ele sempre fala, o terreno que quando ele comprou na época, na casa dele, que hoje é a casa dele, custou $5.000 da época. Certo. Isso é uma métrica utilizável na contabilidade ou ela deixa um pouco a desejar? Ou, dentro da mesma pergunta, a gente está aqui ao lado da Venezuela e há uma crença, um ditado aí, o pessoal acredita que a Venezuela é um dos países mais ricos da América Latina pela quantidade de ouro que eles têm. É uma métrica boa também para valorar um bem, uma coisa, um objeto? O dólar, o ouro. É interessante essa pergunta, porque vamos dizer assim, são áreas que na contabilidade nós estamos precisando evoluir nessa discussão. Então, do ponto de vista gerencial, para fins de tomar decisões gerenciais, essas métricas todas são válidas. Então, por exemplo, na área do agronegócio, eu uso até o saco de soja, arroba de boi, de algodão. Eu utilizo essas métricas para isso. Mas para fins de dar publicidade, para tornar público esse cálculo do meu lucro, eu preciso usar o valor monetário. Então, vamos dizer assim, para fins de dizer, eu posso medir o meu lucro, mas quando eu vou publicar o meu lucro, sempre eu vou publicar em reais, ou posso até fazer uma conversão em dólares. Mas aqui, por exemplo, para fins, a contabilidade ela toma um caráter legalista. Então, do ponto de vista legalista, você não pode publicar um relatório em dólares. Do ponto de vista gerencial, você pode. Então, você pode ter essas duas informações. Mas as pesquisas na nossa área, por exemplo, elas precisam avançar para medir esta possibilidade de incluir esses novos padrões de unidades para publicar, que às vezes responde melhor. Eu já vi uma empresa que cheguei na empresa, o cara disse, as minhas vendas evoluíram significativamente. Quando eu pedi para ele, então transforma em quantidade de sacas de soja. Ele percebeu que em quantidade de sacos de soja ele estava vendendo menos do que o período que ele estava achando que estava vendendo mais. Então, do ponto de vista da decisão, eu posso usar essas outras métricas. Mas não daria para mim apurar um lucro em saco de soja e dizer para o meu sócio ou para o meu gerente que eu pago participação no resultado que ele teve tantos sacos de soja de lucro. Então, por isso que usa-se a unidade monetária. Você está aqui na 95.9 FM, no programa Por Dentro da Ciência. Hoje a gente está conversando com o professor Dr. Ilírio José, da Universidade Federal de Goiás, tratando do tema contabilidade e matemática. O professor Ilírio está aqui na UFRR, participando da Semana de Matemática. Professor, na formação de um contador, de um contabilista, entra, de certa forma, um estudo em relação à manipulação do mercado? Porque o senhor está aí falando de patrimônio, né, ações. Como é que vocês lidam? Por exemplo, o cara solta um boato, as ações da empresa sobem, caem, não sei o que, isso aí afeta diretamente o patrimônio. Vocês trabalham com esse tipo de coisa?
Parece até que nós combinamos antes. Sim, nós temos muitas pesquisas que trabalham, que na nossa área nós chamamos de gerenciamento de resultados, né? E aí a maior parte das pesquisas trabalham dessa linha, trabalham dentro que nós poderíamos dizer o seguinte: eu gerencio o lucro que eu quero dar. Então eu mudo algum critério, ou então, que nós estávamos falando, eu posso olhar para determinado bem e dizer ele vale 50, mas no mercado só me paga 20, então eu mensuro por 20 e não por 50. Então eu altero alguns valores na contabilidade, que nós chamamos de gerenciamento de resultado, para alcançar determinado lucro esperado, ou pelo analista, ou pelo gestor, ou pelo credor, depende das pessoas. Então, essa área de pesquisa dentro da contabilidade. Mas dentro da finança, dessa de mercado de capitais, nós temos muita pesquisa dentro da área de finanças. Aí já é a área de finanças que também é parte, também tem dentro da contabilidade, a contabilidade que estuda a parte de finanças. Então, essas questões todas de alterações de preços ou de variações de preço de ações e tal, também são áreas de pesquisa. E o bom é que hoje nós temos muitos dados para fazer isso. Então, para fazer pesquisa nessa área... O Brasil é um bom laboratório? Digamos que já melhorou bastante, né? Mas aí a vantagem, por exemplo, que não precisa fazer o que eu fiz na minha tese também, no mestrado, e a campo buscar dados. Eu sento diante de uma base de dados, que eu tenho dados das empresas que são abertas com o mercado de capitais do mundo todo. Então eu tenho hoje base, nós temos, por exemplo, lá na UFG, nós temos uma base de pesquisa que é da Thomson, que ela tem dados das empresas do mundo todo, e dados de analista, dados dos governos, também dos tributos, uma base de dados muito grande, muito robusta, né? Então não precisa você sair de casa para fazer essa pesquisa, né? Mas tem muita pesquisa, sim, muita pesquisa. Tá, e Lírio, e como é que foi seu doutorado? Aí você vai fazer o doutorado na USP, né, que você comentou lá no começo. Aí você continua na contabilidade. Qual é o objeto de pesquisa agora do doutorado? Então, no doutorado eu continuei na área do agronegócio, né, continuei na área da atividade agropecuária, só que aí já no meu doutorado a minha pesquisa foi para testar um modelo de precificação, de mensuração que a gente fala, né? Então eu mostrei na minha tese de doutorado que a adoção daquele modelo para estabelecer o valor de determinado item poderia se servir de determinado método que poderia ser aplicado e que era válido aquele método. Mas continuei dentro da atividade do agronegócio. Tá, mas aí esse modelo é para o agronegócio. Tem como tu exemplificar aí, ó, eu posso usar esse modelo para avaliar o preço de um boi, o preço de uma saca. Era isso que você fazia? Na verdade, porque vamos dizer assim, o preço do boi, ele tem os mercados têm preço cotação todo dia. Então tem as unidades básicas, né, de cotação de preço de boi, de arroba, vamos dizer assim, commodities precificáveis, né? Então, que é a mesma coisa do petróleo, do ouro, todos são commodities precificáveis. Então, soja, boi, milho, essas coisas têm preços no mercado. Você abre o computador, está lá o preço do dia, então fica fácil. Agora, no meu caso, por exemplo, eu estudei como é que é um plantador de seringueira, por exemplo, ou de cacau, ou de laranja, ou pupunha, ou essas árvores que nós chamamos de perenes, né? Como é que eu estabeleço o preço desse determinado... Um pé de seringueira, por exemplo, nós hoje mudamos e voltamos agora, né? Evoluímos e depois regredimos. Mas um pé de seringueira, por exemplo, o preço dele era o quanto você tinha gasto para plantar ele. E ele não representa o valor de um pé de seringueira. Então eu mostrei na minha tese que eu posso usar o fluxo, o dinheiro que vai entrar na vida de produção desta árvore, ajustar pelo risco e ajustar pela taxa de juros que é esperado e trazer o que nós chamamos de um valor presente. Então, tipo precificação de opções, uma série de coisas que tem. Tudo isso usando os cálculos matemáticos, que é aí que a matemática nos auxilia nesse ponto. E você chegou a aplicar esse modelo ou essa teoria para validar ela em algum bem, algum objeto para valorar? Eu apliquei a minha tese, eu apliquei com laranja, pinos e eucalipto, né?
Então eu levei junto aos gestores, né, das empresas que me deram os dados e perguntei para eles se aquilo tinha validade, se eles usariam aquele valor para tomar decisões. E aí foi o que eles disseram, não, isso aqui é o que nós usamos para tomar decisões. E aí eu falei, bom, então se você usa, quando o cara é gestor, ele é honesto, quando ele é contador, ele não é mais honesto. Então, é possível, então, a gente trazer essa prática para dentro da contabilidade e ela é aplicável e dá para mensurar, né? E aí, assim, nessa área mesmo, nós tivemos, desse organismo internacional, quando vai produzir normas, sofre influência no caso desse organismo, de todos os países, né? Ele é internacional por causa disso, ele não tem um país que comanda, né? E aí eles mudaram a norma em 2016. A minha tese foi em 2011. Eles mudaram a norma em 2016. Né? Esse teu modelo, quantos ingredientes tinham? Quantas variáveis tinham, né, nesse teu modelo? E assim, eu pergunto que eu fico na dúvida, como é que você pesa a importância de cada ingrediente desse, de cada variável desse? Porque obviamente, fatores diferentes vão influenciar de formas diferentes no... A base era, vamos dizer assim, a base da pesquisa era, você tem a receita, um pé de laranja, você tem a estimativa de produção de um pé de laranja, um pé de seringueiro, você tem a estimativa do pé de produção do pé de seringueiro, isso tem pesquisa de campo, já consagradas no campo, então... Um pé de eucalipto, qual é o crescimento, a taxa de crescimento dele, qual também do pinus, também qual é a taxa de crescimento. Então são variáveis que levam a receita, né, e os custos. Nós chegamos teoricamente a uma entrada de dinheiro de fluxo de caixa líquido, né. Então, mas fatores externos, por exemplo, você está falando de um pé de laranja, de repente vem uma seca e atrapalha a produção. Até que ponto, é isso que eu estou perguntando, esses fatores, como é que você colocava na sua receita? Esse que é o detalhe, esses fatores, eles entraram todos pela estimativa média, né? Então, esse método, eu digo, mantidas as condições que eu conheço atuais, qual é o valor disso para o futuro? Que é como nós tomamos decisões, né? Nós não tomamos decisões, por exemplo, com base... Eu não vendo um carro, se eu não sei que o motor dele está com problema, eu não vendo o carro, ou não compro um carro dizendo que o motor dele vai estragar no futuro. Então é como eu tomo decisões na vida patrimonial da gente. Então, essa foi a base para a pesquisa. Então eu não controlei essas variáveis, eu peguei teoricamente, eu parti do pressuposto que essas variáveis estão controladas no preço. Que, vamos dizer assim, se eu tenho expectativa de uma baixa produção de laranja, o preço da laranja tende a subir. Se eu tenho a expectativa de uma alta produção de laranja, o preço da laranja tende a cair. Mas eu estou hoje, eu não consigo visualizar para frente, a não ser com base em estimativas. E as estimativas estão nos preços já. Então, por isso que, teoricamente, as variáveis não teve controle destas variáveis com base nesses pressupostos. Mas eu acho que seria uma oportunidade de pesquisa, por exemplo, eu não analisei se essas variáveis, qual o grau, se elas teriam um grau de impacto nesse método de precificação. E eu estava me lembrando aqui, você trabalhou no mestrado com agronegócio, no doutorado também com agronegócio, e esse teu modelo eu achei bem interessante, porque você falou que em 2016 eles já mudam internacionalmente as regras de valoração. Só um detalhe, para não ficar... Não. Tá. Mudou, por exemplo, para um pé de laranja, a regra mudou. Mas para um pé de eucalipto, não. A regra continua sendo a mesma. Então, o que nós chamamos aquelas plantas que elas dão fruto e no final você colhe e você não sobra mais nada, então essas aí mudou a regra, né? Mas para o pé de eucalipto, pinos, que você colhe a árvore, ela continua valendo. Para boi, continua valendo. Um boi reprodutor, a norma continua valendo. Ela mudou para alguns tipos de itens. E aí a minha pergunta é, com essa tua especialidade na contabilidade de agronegócio, qual é, e aí em agropecuária, em agricultura, a variável que traz mais cuidado, dor de cabeça para o grande produtor? É clima, é variação de dólar, o que você consegue dizer
o que é que ele tem que pesar mais, o que é que traz mais preocupação para ele. Por exemplo, se eu comprar uma casa hoje, a maior preocupação que eu vou ter é quanto ela vai valorizar num bairro bom. Dá para eu medir isso no agronegócio? Qual seria a variável mais importante? Eu, toda a minha experiência com agronegócio, vamos dizer assim, claro, você não tem como controlar a chuva, você não tem como controlar o sol, você pode mitigar as adversidades edafoclimáticas, né? Mas você não vai, digamos, evitá-las, né? Então, vamos dizer, naquilo que é possível o produtor rural gerenciar, acho que o grande problema do agronegócio está na gestão dos preços. Nós temos muitas formas de se proteger de oscilações de preço, porque a oscilação de preço nada mais é que a resposta a uma variável edafoclimáticas ou de produção dos outros países. Então eu tenho muitos sistemas hoje que dá para o produtor se proteger e estabelecer uma faixa média de lucro ou de resultado e garantir isso a prazos significativos, vamos dizer, 2, 3 anos. Eu posso, porque eu tenho mercado de futuros. Então, no mercado de futuros eu posso gerenciar isso. O produtor rural, as empresas, as grandes empresas fazem isso, mas as pequenas e médias empresas não fazem isso. E isso acho que atrapalha muito. Eu tenho pessoas que a gente dá consultoria, ou então da família que trabalham com agronegócio, eles não usam futuros. Então não trava nada. Quando você não trava nada, você fica à mercê do mercado. E aí isso acho que é um dos fatores que atrapalha, digamos que dá para controlar. Agora, é claro, a tecnologia vem com força aí para ajudar. Vamos dizer assim, a nanotecnologia, até mesmo a internet das coisas, né? O produtor rural ele pode plantar, ele já pode plantar da varanda da casa dele. Então isso afeta significativamente o agronegócio. Né? Tá. E Ilírio, você está aqui participando da Semana de Matemática, e o professor Ilírio vai trabalhar com mensuração e reconhecimento contábil de ativos fixos com o apoio da matemática. Eu queria explorar essa ferramenta matemática nessa mensuração. Que tipo de matemática você usa? É equações diferenciais? É aquela matemática do ensino médio? O que é essa ferramenta matemática que você trabalha tanto aqui? Hoje nós vamos trabalhar mais com matemática, vamos dizer assim, praticamente de ensino médio. Nós vamos usar tecnologia, né? Então hoje numa simples planilha de Excel, por exemplo, eu posso usar diferencial, integral, matriz, todos os sistemas que tem lá. Mas o perfil do nosso participante da contabilidade, ele tem dificuldade de perceber isso. E eu sou testemunha disso porque, por exemplo, eu cheguei no mestrado e nós temos 2 problemas, né? Nós não temos quem ensine e também não temos muita disposição a aprender. Então, temos 2 problemas, né? Então, por exemplo, no ensino da contabilidade, a matemática foi relegada praticamente ao que é básico da matemática, que eu acho que e que está sendo resgatado por alguns cursos, né? Então, quando você chega, por exemplo, quando eu cheguei no mestrado, o professor foi trabalhar comigo a tal de análise econométrica, né? Que leva em consideração os cálculos matemáticos mais sofisticados que temos, assim, possíveis, né? Mas qual era o detalhe? O professor que estava, ele entendia de matemática, mas ele não entendia de contabilidade. Ou seja, ele estava ensinando para contadores algo na matemática pura. Então você acaba se perdendo, vamos dizer assim. Matemática, né? Abstrata do jeito que é. Sim. Aí a gente não conseguia ver a aplicação e não consegue levar para a nossa prática. E essa é a dificuldade. Então, mas a matemática tem muito a contribuir na contabilidade. Nós vamos, com a tecnologia que nós temos hoje, os algoritmos hoje estão fazendo, a gente falava antes, né? Milagres, mas não são milagres, são coisas possíveis. Deixa eu sair um pouco do agronegócio, da academia. Até que ponto um contador, um contabilista, ele pode ajudar, auxiliar uma pessoa comum? O senhor falou no começo da entrevista, falou de patrimônio, mas a gente sempre falando de coisas grandes, de empresas, de investidores. Aquela pessoa que está lá, o ouvinte, o motorista de táxi que vai escutar a gente,
daqui a 2 semanas, a dona de casa que está lá fazendo o café da manhã que vai ouvir, como é que um contador pode ajudar essa pessoa? Veja, a origem da contabilidade... Fora o imposto de renda. Ah, sim. É terrível, né? A origem da contabilidade vem justamente da necessidade que o homem tinha de contar, por exemplo, seus animais, essas coisas. Então, como é que a contabilidade vai ajudar um motorista de táxi? Vai ajudar ele a organizar uma planilha de gastos e recebimentos e de consumos, em que ele mostra claramente, ele pode ver claramente, olha, essa daqui é da atividade do táxi, essa aqui é da atividade do Ilírio, que é motorista do táxi. Então consegue segregar. É claro que, vamos dizer assim, nós temos técnicas para aplicar, técnicas que são aplicadas na Petrobras, em grandes empresas, mas que também são aplicáveis a pequenos negócios, pequenas atividades. Então não há necessidade de ser uma atividade tão sofisticada para aplicar técnicas da contabilidade. Então, por exemplo, eu tenho, na minha família, eu tenho um irmão que tem a 4ª série primária e é produtor de hortaliças orgânicas, né? Ele usa a contabilidade lá de uma forma que empresas médias às vezes não usam, a forma de controle. Então ele consegue dizer, olha, a produção de alface me rende tanto, a produção de coentro me rende tanto, de agrião me rende tanto, onde eu consumo maior, onde eu tenho dispêndio maior. Mas está disseminada essa utilização dos conhecimentos da contabilidade pela sua experiência? Porque assim, a impressão que dá é que ainda está muito distante, né? Assim, qual é o problema? Todo profissional ele quer buscar uma remuneração para isso. Então, as pequenas atividades também não geram grandes receitas para quem faz ou administra para terceiros. Então, essa é a dificuldade. Então, onde tem isso muito forte são os meios cooperativos. Então, o cooperativismo dissemina isso, ajuda isso. As secretarias de agricultura dos municípios também, por exemplo, nessa área de agricultura, lá no caso do meu irmão, é uma cooperativa que eles têm lá e que ensina a fazer toda a parte contábil. Então, aí eu consigo, então, em vez de um profissional da contabilidade que tem interesse de ganhar milhares, ele vai para a cooperativa, ele dissemina esse custo que se torna possível. Mas ele não é assim, vamos dizer assim, tem planilhas eletrônicas por aí que fazem isso, mas não é uma coisa... A universidade não se preocupa com isso e não é ensinado para isso, justamente porque ela é de baixa renda, né? Esse que é um fator limitante, né? Ilírio, você falou da universidade, como é que está o mercado no Brasil hoje de programas de pós-graduação na área de contabilidade? Por exemplo, a gente é da física e pós-graduação em física, em química, em letras, tem tudo que é lugar. E até a distância, né? Sim. Como é que é esse ramo acadêmico para a área de contabilidade? Então, na contabilidade, assim, nós temos contabilidade e a administração. Então, mas que são áreas independentes, vamos dizer assim, dentro da CAPES, elas são áreas independentes, tem cursos independentes, tem cursos diferentes, mas na área de contabilidade, só que quando o cara estuda administração, também ele vê contabilidade. Então, às vezes, elas se misturam, né? Na área de contabilidade, nós temos hoje no Brasil em torno de 26 programas de mestrado. Inclusive, eu posso aproveitar e convidar os ouvintes. Nós temos um programa de mestrado da Universidade Federal de Goiás, que esse ano, excepcionalmente, nós vamos fazer as inscrições, elas serão no mês de janeiro e fevereiro. Então, para os ouvintes que quiserem, às vezes, fazer o mestrado com nós lá, né? Uma característica da universidade lá nos obrigou a mudar o processo seletivo. Geralmente estaríamos divulgando em novembro os resultados, né? Mas esse ano nós, em função da característica da universidade, decidimos então abrir o processo seletivo em janeiro. Então as pessoas podem acessar lá www.fg.br e ver o nosso programa lá. Mas então nós temos hoje 26 programas de mestrado. Mestrado, né? Mestrado, Só para você ter uma ideia, nós não chegamos a ter no Brasil, em contabilidade, não sei se passa de 4 mil mestres em contabilidade. Até pouco tempo atrás não tinha 4 mil, eu não acompanhei a evolução. Então, em média, digamos, 15 mestres por curso, você vê que demora para render, né? Então... Já no doutorado, que daí nós temos hoje 14 cursos em funcionamento.
desses 14, deve ter uns 3 ou 4, eu não sei a quantidade, que ainda não tiveram turmas. Por exemplo, eu sou do programa de doutorado da Universidade Federal de Uberlândia, e o nosso programa lá tem 5 anos, nós abrimos um programa em 2013. Tem 5 anos, então estamos agora... Doutorado. Doutorado. Então não formou ninguém ainda. Não, já formou 2 turmas já, né? A turma 2013 e 2014, elas saíram já, tem doutores. Mas são 8 doutores por turma. Então é muito baixo. Nós no Brasil hoje, em contabilidade, nós não chegamos a 400 doutores. Sem contar que a maioria é do metade para o fim, que nem eu já, né? Então os nossos doutores a maioria dos nossos doutores são acima de 50 anos. É pouco mesmo, 400 doutores para uma área dessa. E você falou que é misturado no contabilidade e administração. A formação do engenheiro civil, eu vou fazer o paralelo para fazer a pergunta. O engenheiro civil, e você é da área de elétrica também, foi da área, vai entender. Ele pode assinar uma planta de até tal potência elétrica, mas ele é engenheiro civil. E o engenheiro eletricista, ele também pode assinar, desde que ele faça alguma disciplina. Existe essa mistura de tarefas entre contabilidade e administração, ou seja, e economia, o contador, o economista, o administrador, eles podem exercer um pouco da profissão do outro, isso é reconhecido legalmente? Legalmente não. Nós temos, são as 3 áreas distintas e temos 3 conselhos de classe que fiscaliza e registra, né? Então, a contabilidade só pode ser assinada por um contador que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. E ele tem que ter curso superior em contabilidade? Nós ainda temos, no Brasil, os técnicos em contabilidade, né? Pra você ter uma ideia a nossa ciência, nós estamos descobrindo ciência ainda, né? É uma ciência muito nova, então. Muito nova, e nos descobrindo ciência e agora que estamos evoluindo como ciência, né? Mas nós até os anos 50, 60, nós éramos tidos como uma área técnica. Então tinha técnicos em contabilidade que faziam o processo contábil, e tem toda a validade jurídica ainda. Então elas são separadas. Apesar de, vamos dizer assim, do ponto de vista da atuação profissional, nós temos contadores que atuam muito mais como gestores do que como administradores do que como contadores. Mas no ato de assinar as demonstrações financeiras para tornar aquilo legal, para ter validade jurídica, é que nenhum advogado precisa ser um contador. Tá certo. A mesma coisa que um relatório econômico precisa ser um economista. Né? Então essa que é a contabilidade ainda é, vamos dizer assim, nos termos comerciais, uma reserva de mercado que é específico para o contador. E como é que é no resto do mundo, Ilírio, a parte acadêmica? Tem muitos doutorados, tem muita pós-graduação, e já emendando a pergunta, com 400 doutores, vocês têm uma área na CAPES, como é que fica a publicação nessa área? Vocês têm revista A1 no Brasil, A2, como é que é esse mercado acadêmico para uma pós-graduação, no mundo e no Brasil? A nível de mundo, a contabilidade e a administração, elas caminham muito próximos, né? Então, normalmente, por exemplo, que a gente tem informação é que tem o curso de negócios e o cara decide depois do 2º ano, ele decide se ele vai ser na área de gestão, finanças ou contabilidade. Então, ele na verdade é business, né? É um grupo, né? Então, ele decide. Assim, não saberia te dizer como é que está isso a nível de, por exemplo, de instituições, a nível de mundo, como é que isso se organiza, dá exemplos de instituições, né? Mas, assim, aqui no Brasil nós temos, a contabilidade está junto com a administração na área CAPES, administração e contabilidade de turismo. Então são teoricamente três áreas dentro de uma área da CAPES. E aí tem a discussão de segregar essas áreas, mas como nós somos tão pequenos, né? Nós não sobreviveríamos dentro da CAPES. E como é que fica a avaliação de publicação? Então aí dentro da CAPES? Aí é a discussão, os projetos, nós temos dificuldades na área de contabilidade, justamente porque para aprovar um projeto na CAPES, primeiro quesito, a experiência de publicação, né? E publicação de alto nível, de alto impacto. Só para você ter uma visão de como é isso.
Na área de contabilidade, nós começamos a dar cientificidade às revistas agora nos anos 2000, 2005 para cá. Antes nós não tínhamos rigor científico na produção. Então, na área específica de contabilidade, nós temos 2 revistas A2. Não, agora são 4 revistas A2. Eram 2. Agora mudou para 4. Uma mudança no critério da CAPES mudou para 4. Então, específico de contabilidade, nós temos as de administração, que aí temos A1. Então, é uma dificuldade que a gente tem, e aí a discussão é que alguns projetos, então, agora começou a despertar para dizer, olha, nós não temos pesquisadores em contabilidade suficiente porque nós não temos espaço para tê-los em função das regras de avaliação. Então está mudando isso ainda, mas ainda é muito incipiente ainda. Mas como você falou, uma ciência muito nova. Ilírio, agradeço muito, e o barato do programa é que a gente tratou de um contador que mostra que não é só, como o professor Luiz Henrique falou, o imposto de renda, o que tem por trás de contabilidade dessa ciência, que é forte, e a tua explanação esclarecedora, didática. Muito obrigado, bem-vindo aqui ao UFRR, você já conhece Roraima de outros tempos, mas bem-vindo ao UFRR aí, e tenha um bom mini curso aqui na Semana de Matemática. Muito obrigado pela entrevista. Viu? Obrigado, professor. Imagina, sou eu que agradeço, fico lisonjeado de poder participar com vocês aqui, esse papo agradável, gostoso. Eu vou levar esse modelo lá para a UFG. Muito obrigado. Que vale a pena. Já que você falou, tem um programa da UFG, Conexão dos Saberes, que é transmitido pela Federal de Goiás. Eu acompanho pela TV Cultura, e é bem parecido, é o mesmo modo, é divulgação científica que a gente faz, que a gente precisa. Lá na sua universidade tem esse modelo. Mais uma vez, obrigado. E a gente agradece você, ouvinte, por ter estado conosco aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência, que vai ao ar todas as terças aqui na 95.9. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR, e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.